Contexto Geral entrevista o ator e diretor cearense Carri Costa. Eu sou Carri Costa. Na realidade, meu nome é Carlos Rinaldo Costa Moreira. E quando eu decidi realmente entrar profissionalmente na carreira e estudar bastante, resolvi fazer uma alteração no nome, divulgar um nomezinho, uma frescurinha, um artista, um nome artístico, que a gente chama. Mas assim, eu sou natural de Pacajus, uma cidade bem próxima aqui, vim a Fortaleza, me mudei para cá aos 5 anos de idade, vim com meus pais e fui morar no bairro da Piedade. Muito cedo eu comecei a me envolver pela minha espontaneidade, a minha forma de me comunicar com facilidade. Eu comecei a me destacar um pouco, né, sabe, na liderança, até na própria rua, que eu fui um moleque na rua, brincalhão, divertido. Então, assim, aquele que organiza os jogos, enfim, aquelas coisas todas. E sempre fui muito metido, isso aí me deu, sei lá, um pontapé inicial também para entrar de cabeça nas artes. Eu acredito que eu comecei a ter contato com as artes, com a pintura, com o desenho, né, porque por mais que eu me destacasse nas aulas, no desenho, a minha introdução na pintura foi exatamente aos 10 anos de idade, né, então que eu comecei a mexer com a arte e descobrir esse universo. Né? Um pouco mais para frente, no bairro, eu me envolvi com grupos de jovens do Salesiano lá, e envolvido com a igreja. Eu fui parar num seminário no interior de Pernambuco, Carpina, e lá eu descobri o teatro, né? Lá é minha primeira entrada profissional assim, no teatro, onde eu fiz um personagem que era o Povo 2, e esse personagem só tinha uma fala, aliás, acho que tinha 2 falas. E lá foi, mais o mágico dessa história toda é que eu entrei num teatro com toda a sua estrutura, né? Urdimento, porão, palco, pernas, plateia, guarda-roupa, camarim, tudo isso, toda essa estrutura. E eu fiquei fascinado, apaixonado, e foi o pontapé inicial para mim estar dentro desse universo até agora. E voltei para Piedade lá e decidi, não é meu caminho ser religioso, ser padre, mas continuei com o meu engajamento numa igreja mais politizada, Teologia da Libertação, grupos pastoral de juventude. Lá eu criei um teatro, que era o Teatro Galpão, é uma antiga serraria dos salesianos e tal. A gente transformou um teatro tudo muito improvisado. Como a gente quer ousar, crescer e aprender, eu tive que sair de lá e fui estudar teatro no curso de Artes Dramáticas da Universidade Federal do Ceará. E lá foi realmente onde eu descobri, né, todas as teorias teatrais, né, que eu mergulhei nesse universo, né, e me engajei muito nisso tudo, trabalhei muito, estudei muito e descobri a comédia, que é o meu carro-chefe. Hoje eu posso dizer que eu vivo de teatro, no teatro, minha arte, profissão. Eu trabalho, ganho dinheiro com isso, apesar de eu ter uma oficina de arte também que trabalha com confecção de bonecos, figurinos, cenários, adereços para teatro e tudo. Mas o teatro realmente é a minha grande paixão, meu grande devaneio, minha grande loucura, minha grande insanidade, meu grande amor. Comecei a fazer teatro de bairro, onde a gente não sabia nada, não tinha acesso a nenhuma informação, a nenhuma literatura teatral. E aí o que acontecia, a gente ia aprender mesmo no dia a dia, a fazer os figurinos, a fazer os adereços. Então eu devo até a minha habilidade de conseguir hoje ter uma oficina de arte que faça isso, a esse período de 8 anos que eu criei os cenários, que juntava a turma para fazer as colagens, amarrar as coisas, a cortar os figurinos, aí para uma máquina de costura e costurar também. Então, assim, foi uma grande, digamos, faculdade de teatro que eu tive, mas de uma maneira muito popular. Obviamente, naquela época, só tinha um curso de arte dramática da Universidade Federal do Ceará e, assim, era muito complicado ter acesso a ele, né? A gente estava num bairro, numa localização um pouco longe,
Então a gente tinha que aprender. O pouco acesso que a gente tinha à literatura teatral era de livros que a gente conseguia pegar no Zé de Alencar, mas assim, às vezes não conseguia, tinha que ir lá, ler, tal, mas era pouquíssimo. Então a gente era muito intuitivo mesmo, a gente aprendia errando e não tinha nenhuma subvenção para isso, não tinha o grupo, formamos um grupo, obviamente, mobilizamos uma comunidade, eles se faziam presentes, mas realmente aprendemos fazendo na hora, naquele momento, com todo o sacrifício e com todo o esforço. Hoje tem algumas facilidades, sim, hoje tem editais que você pode ter um grupo em qualquer bairro da cidade de Fortaleza, escrever nesse edital e montar o seu espetáculo, né, caso seja aprovado. Nós temos mais escolas de teatro na cidade de Fortaleza nesse período. Então, criou determinadas facilidades para você ter acesso à informação teatral, à formação teatral também. Mas o grau de dificuldade que eu enfrento e que eu enfrentei sempre foram os maiores e tem tudo a ver com o poder público. Porque a escassez do apoio do poder público a uma arte tão particular quanto é a cultura, o teatro, a dança, a música, né? A inserção de recursos é fundamental nas artes. É fundamental do poder público essa inserção de recursos. Porque não tem como você sobreviver de bilheteria, não tem como você criar, você até cria, mas não tem como você viabilizar a acessibilidade das pessoas à tua arte, à tua criação, somente através do seu esforço financeiro, entendeu? Então, assim, o teatro, ele tem, o poder público, ele tem ele pode criar essas viabilizações. Né? Então, eu acredito que é uma grande dificuldade isso. Não se trabalha, não se pensa muito, não se acredita muito. Eu estava até falando a alguns amigos, a gente em processo de discussão, que a cultura não dá voto, então talvez seja por isso que o poder público não se estimula tanto de uma certa forma, contribuir para que a cultura seja prestigiada, desenvolvida, estimulada, fomentada, como tem que ser. Obviamente isso acontece, mas de uma forma muito ínfima, muito pequena, muito pouca para a gente que vive disso e para um país ou uma cidade ou um estado inteiro que precisa se ver sua identidade nessa arte, nessa cultura. Como todo ser humano, eu já me deprimi, já senti depressões, mas nunca encarei isso como uma patologia, como uma coisa decorrente de eu ser artista ou de eu trabalhar com a comédia. Não, eu não consigo linkar isso, sabe? E eu também não consigo, eu acho que eu faço graça porque eu sou um moleque, porque aquilo está dentro de mim, sabe? Eu preciso... sabe, colocar para fora esse riso, essa vontade. Obviamente, quando a gente está começando, a gente é um turbilhão de coisas, de confusões que tem na cabeça. Às vezes a gente acha que a gente só quer o aplauso, só quer se exibir, só quer se sentir aceito, né, entendendo? Aí você descobre que nada disso é terapia, sabe? Que esse teatro que você quer não é terapia, apesar de ter teatro, terapia, mas o que você quer, quando você começa a encarar isso como uma arte, como uma profissão, quando você consegue identificar dentro de você talento e vocação para isso, a coisa começa a ficar mais tranquila, menos angustiante. Obviamente o reconhecimento é uma coisa fabulosa para o artista. Quando você faz alguma coisa que o público reconhece e que as pessoas que estão ao seu entorno e até as pessoas que não estão em seu entorno reconhecem, é fabuloso, é estimulante, né? É um trabalho que você faz e isso realmente alimenta, né? Desenvolve um processo de valorização da autoestima muito grande. Eu tenho assim, algumas reservas com relação a essa associação, né, do comediante, do ator comediante ser um propenso a insights de depressão, porque não consigo enxergar, mas pode ser que tenha, tá entendendo? Mas eu acho que não, mais uma vez eu digo, não decorrente de você ser um ator comediante, de você ser ter o bom humor e de uma certa forma, colocar esse bom humor para a plateia e estimular o riso da plateia e ter o retorno.
Existe um esforço sobre-humano desde a gestão do Gilberto Gil no Ministério da Cultura, de fazer com que a cultura brasileira fosse sistematizada, se criassem formas de fomento da cultura e que fosse para um país inteiro, não só para os grandes centros. Então, o Gilberto Gil foi um gênio nisso, né? Criou o Sistema Nacional de Cultura, aí propôs o estadual de cultura, o municipal de cultura, e dentro dessa sistematização criava os fundos municipais, os fundos estaduais de cultura, uma série de coisas que fariam desenvolver. Olha, e foi votado tudo ano passado, né? Então, quase que 2 gestões depois, né? Existe alguns seres de luz que realmente se esforçam muito para fazer com que a política cultural reflita em todos os rincões do Brasil. Então, a dificuldade, sabe, é realmente de gestão. Sabe, os nossos gestores, quando eles sobem as suas pastas, eles, sinceramente, eles adoram colocar a cultura como a grande cereja do bolo, sabe, o grande enfeite das suas campanhas, o grande enfeite das suas palestras, dos seus debates, das suas propostas, mas para a viabilização disso, sabe, a gente percebe que o desinteresse existe. Eu entendo que até também porque nós temos, aí puxando especificamente para o nosso estado, o estado do Ceará, ele tem carências terríveis, né? Desde a saúde, a educação, uma série de coisas que nós temos carências, assim. Então, às vezes, quando a gente fala de cultura, parece que a gente está querendo tirar de outra, sabe, de outra pasta ou de outra necessidade básica, né, da população para puxar para uma arte, mas nós acreditamos que a arte também seja uma necessidade básica, né? Até porque a arte ela está intrinsecamente ligada a tudo, à educação, né, até a justiça, a segurança, está tudo ligado, está tudo interligado. Sabe? Então, não ver essas interligações é você colocar de escanteio algo que poderia também ajudar a transformar um Estado, né? Então, assim, um povo que tem a sua cultura valorizada, que tem sua autoestima, né, também valorizada, dá um outro insight para aquela população, dá um outro orgulho para aquela população, sabe? Então, assim, em vez de a gente, de uma certa forma, que é o que a gente percebe hoje, uma super valorização do que vem de fora, sempre do que vem de fora. Basta um exemplo muito claro, os cachês, né, de apresentações que vêm de fora, do sul, do sudeste do país, até do centro-oeste. Quando vem para cá, os cachês são lá em cima. Para os atores e para os artistas locais, de uma maneira geral, os cachês são sempre muito pequenos, muito menores, e às vezes se passa 1 ano, 2 anos para pagar um simples cachê. Olha que disparidade. O poder público, às vezes, as pastas de cultura pisam na dignidade do artista, mas pisam de uma maneira muito safada, muito sacana, sabe? Desprestigiam aquelas pessoas que estudam muito para fazer aquela arte, porque se estuda muito, sabe? Se pensa muito, né? Aquela ideia de que o artista é porra louca, que o artista é descolado da realidade, sabe? É o que quer se empregar na cabeça das pessoas para criar determinados preconceitos, porque na realidade o artista é um reflexo do seu meio, do seu tempo, da sua história. Então, assim, não vejo nada mais forte do que você valorizar isso, do que você pensar isso, né? E de que o poder público tenha um compromisso. Uma coisa muito estranha, assim, nós nunca tivemos na história parlamentar do nosso estado e do nosso município um político, sequer que tenha vestido integralmente a camisa da cultura do estado. Pode estar sendo meio forte nisso, mas quando eu digo vestir a camisa, é defender de todas as formas, não é só pontuar aqui e acolá com algumas esporádicas conquistas, algumas esporádicas propostas de valorização da cultura cearense. Não. É aquele que dia a dia veste a camisa da cultura e que briga por ela e que no seu dia a dia, como postulante dessa camisa, dessa arte, ele propõe coisas para melhorar a cultura, para estimular, para fomentar a cultura do nosso estado, para preservar a cultura do nosso estado. Não temos assim, nunca tivemos.
nenhuma instância política do nosso Estado. Nenhum governador que chegasse e dissesse, pronto, vou fazer com que realmente nós tenhamos leis que prestigiem a nossa arte, que prestigiem a nossa história, a nossa cultura, a nossa literatura, que já foi muito forte no século passado. Entendeu? Nós fomos uma capital que era a capital que tinha mais bibliotecas no Brasil, para você ter ideia. Olha só que loucura, a história diz isso, não sou eu que estou inventando. Entendeu? Então, assim, de repente a gente se perde porque a gente não tem. E você diz, mas vai esperar dos políticos? Quem cria as leis, quem defende as leis nos parlamentos, sabe, são os nossos políticos. É eles que, por mais que nós façamos pressão, por mais que nós tenhamos, são eles que votam isso tudo. A pressão, eu sei que a pressão tem que vir, nós que somos artistas, que trabalhamos com as artes, temos que pressionar, é indiscutível. Mas a população também tinha que ter esse compromisso muito forte, porque é ela que vota nesses parlamentares, ela que vota nesses políticos. Então, assim, lógico que vocês querem um melhor transporte, uma melhor saúde, uma melhor educação, mas se vocês colocassem na pauta da sua vida, na pauta da sua história, a melhor cultura, vocês iam sentir. A transformação seria bem mais rápida, bem mais forte e definitiva para o estímulo da nossa cultura. O público de hoje é um público bem maior que um público de há 10 anos, de há 20 anos. E principalmente as crianças, se criou um mercado muito forte para a criança e sem dúvida alguma é um potencial público adulto, né? Mas tem algumas fragilidades nisso tudo, é indiscutível isso. Nós somos a capital que tem menos teatros disponíveis no Nordeste. Eu estou falando de teatros bem equipados, eu não estou falando de espaços alternativos, estou falando de teatros mesmo, teatro onde você possa escoar, sabe, onde você possa realmente fazer com que sua arte, seu trabalho seja mostrado. E de preferência em temporadas, ou seja, que o público crie um hábito de ir naquele teatro e ver aquela companhia, que é uma companhia local, e ele crie determinados, digamos, ídolos. Eu preciso que a cidade me veja, a cidade precisa ver os teatros que a cidade faz, os espetáculos que a cidade faz. Eu tenho frases assim que eu sempre digo para os meus atores, assim, o público não vai para aquilo que não sabe o que está acontecendo. Então, aí vem as mídias, que tem uma parcela muito importante de contribuição e de estímulo para o público ir ao teatro. Então, é uma parcela muito forte. Eu sou um cabra que, desde que comecei a fazer teatro, eu sempre corri atrás dessa divulgação. Essa divulgação, ela precisa ser forte para o público saber que o meu espetáculo tá em cartaz. E o que eu falo para as companhias de teatro é que elas têm que realmente correr atrás disso, né? Correr atrás massificar o seu espetáculo, né? Eu costumo dizer que eu faço um teatro não exclusivamente para categoria, para classe teatral, para os artistas da minha cidade, para os meus pares. Eu faço um teatro para a minha cidade. Eu faço um teatro para o meu estado. Entendeu? Eu trabalho com comédia, as pessoas perguntam, mas comédia tem mais público? Sempre, em qualquer lugar do mundo, a comédia tem sempre mais público do que a tragédia, o drama, né, o experimental. Tem. Isso é indiscutível. Mas isso não implica que aquela obra de arte, porque eu considero obra de arte, ela seja uma coisa de menor valor, ou seja, uma arte de peso menor. De maneira alguma. O compromisso que eu tenho com os meus espetáculos de montar uma comédia é tão intenso quanto qualquer tragédia, é tão intenso quanto qualquer experimento, sabe? O exercício de criação, o exercício de absorção da dramaturgia, da proposta, é o mesmo, né? Então, assim, esse retorno da plateia e essa resposta tão imediata que a comédia proporciona, realmente cria esse digamos, encantamento e acelera o público a ir. O público gosta de rir, é indiscutível isso. Então, a comédia leva mais público, né? Então, eu tenho, digamos assim,
o privilégio de sempre, quando eu monto os meus espetáculos, eu apresento os meus espetáculos, eu tenho um público consideravelmente bom. Eu já cheguei numa marca que eu acho histórica até para o próprio estado, de uma comédia minha, que é o Titanic, tem mais de 1 milhão de espectadores, comprovadamente, em Bordeiro. Um espetáculo que viajou praticamente 16 capitais do Brasil, sabe? Sempre com um público muito bom. É uma comédia? É uma comédia, sim. Mas é um besterol. Eu não considero as comédias que a gente faz, que a nossa companhia faz, besteira. Até porque existe uma dramaturgia, até porque existem atores trabalhando os seus personagens, até porque também eu pesquisei para ter essa compreensão dessa molecagem, dessa comédia que é tão difundida no país inteiro, né, como o Ceará, o celeiro do grande bom humor, né? Então eu precisei mergulhar realmente nisso, nessa literatura, para fazer com que o meu trabalho fosse um reflexo disso, dessa cearensidade moleque, divertida, mas não descomprometida com a realidade, não descomprometida com os fatos, os acontecimentos, né, mas uma coisa contemporânea, absolutamente popular e absolutamente cultural, artística. O público hoje quer conforto, as pessoas querem segurança e conforto quando vão assistir algum trabalho, algum espetáculo. Eu acho ótimo, quanto mais teatro nesse estado, melhor. Quanto mais teatro, seja em qualquer lugar, né? Então, assim, façamos teatros, né? Que aí os espetáculos, as companhias vão ter acesso a esse. Agora também tem que criar acessibilidade dessas companhias a esses grandes espaços, porque senão vai ficar só apresentações gigantescas de fora e tudo, e fica uma coisa muito complicada. A gente tem que mostrar do que a gente é feito, né? A nossa arte tem que chegar junto, a nossa cara tem que chegar junto a esses teatros grandes. Eu acho que existe uma coisa que tem que ser muito bem entendida, né, nessa situação. Bem, para isso a gente tem que entrar um pouco na nossa história, né? Então, assim, o que é isso? O que é que nos torna esse moleque? O que é que nos torna esse divertido? De onde vem isso, né? Obviamente eu tenho as minhas conclusões, pode não ser a verdade, pode não ser o que está escrito, mas é aquilo que eu consigo entender, aquilo que eu consegui sentir nesses 30 anos de arte e nesses 20 e tantos anos que eu trabalho com comédia. Olha, nós somos sertanejos ao extremo, né? E a gente tem um bom humor, o sertão tem um bom humor, tem uma malícia, tem uma picardia, tem um toque muito bacana aqui no nosso estado especificamente, né? De fazer graça, sabe? De graça, né? Fazer graça com os amigos, ser acolhedor, sim, né? E para ser acolhedor, ele está sempre, para se mostrar acolhedor, ele está sempre dizendo alguma coisa engraçada, jocosa, brincalhona, e nunca o sertanejo, ele diz uma coisa chula. Eu estou falando no sentido amplo, geral, entendeu? Assim, ele quando ele quer agradar, ele jamais diz uma coisa chula. Ele usa de subterfúgios, ele usa de dubiedades, de coisas assim camufladas, para dizer alguma coisa engraçada. E que faz com que o interlocutor pense, conclua e ria em seguida. Né? É uma coisa muito, muito por aí. Então, quando eu vejo que uma série de artistas, contadores de piada, que vão jogando as piadas e que vão interferindo com a plateia, mexendo com a plateia, de uma certa forma, usando da maneira fácil da aprovação coletiva, do riso coletivo, que é você mangar do nariz, você da roupa que a pessoa está vestindo, do peso da pessoa, da cor da pessoa, ou da sexualidade da pessoa, né?
Eu já acho isso um grande desvio do que é a molecagem genuinamente cearense. Genuinamente cearense. Eu acho que essa coisa aí está muito mais para boate carioca dos anos 80, sabe? Então, não acredito naquele que não faz o público pensar um pouquinho também para rir, sabe? Agora, essa é a minha opinião, essa é a forma como eu não estou dizendo que é a forma certa, sabe? É aquilo que eu concluo, é aquilo que eu penso, é a forma como eu penso, é a forma como eu trabalho, como o Carrick Costa faz as suas comédias, né? Assim, não defendo isso porque nunca escrevi um livro sobre isso, nem pretendo escrever sobre as minhas compreensões dessa jocosidade, né, molecagem que é genuinamente cearense, e que é uma coisa que as pessoas às vezes dizem, mas essa molecagem surgiu com a padaria espiritual. Não, claro que não. Eu acho que a padaria espiritual foi uma coisa que criou elos, que juntou grandes literatas da nossa história, que tinham essa jocosidade na sua literatura, na sua poética, né, e eles estavam lá, num tempo histórico, para deixar registrado para a gente tudo isso, né? Mas essa molecagem ela é muito antiga, cara, é muito maior do que... tem muito mais tempo do que a gente pensa, né? E mais uma vez eu ratifico, ela não tem nada de pejorativo, a molecagem cearense, né? Eu me lembro de uma coisa que eu, andando de ônibus, eu peguei por um texto meu que eu achei fantástico, eu vou até citar aqui. Tava duas mulheres, todo mundo deslotado, né? Tinha umas 40 e tantas pessoas, duas mulheres sentadas e falando de uma terceira mulher e tal. Isso é só para ilustrar. E ela falou, não, fulana de tal, pô, mulher nojenta, rapaz, aquela mulher não vale... E a outra, não fala isso. Não fala dela aqui. E elas falando, mas numa altura que o ônibus todo estava ouvindo. E todo mundo prestando atenção, e eu estava perto, prestando. E aí, não presta não, e ela fala das pessoas, não sei o quê. E começou, aí a outra mulher, não fala da outra não, que ela é uma mulher madura. A outra deu um tempinho, olhou para a outra e disse, madura é um passo para pode. Cara, o ônibus veio abaixo, cara. Né? Porque, assim, é uma coisa sutil, fez a comparação com a fruta, pôde, e dá um maduro, a outra puxando para o lado da idade, a outra puxou para a fruta. Quer dizer, né? Uma coisa que não xingou. E o público, o ônibus inteiro eu peguei meu caderno, anotei e coloquei no espetáculo meu, e hoje, toda vez que eu falo no texto, o público se acaba de rir. Essa sutileza, essa é o grande mote da molecagem cearense. É o que quer dizer, entendeu? Então, assim, a ação... Eu sou um péssimo contador de piada, eu não sei contar piada. Né? Então, as pessoas chegam, conta uma piada, aí dizem assim, mas vai morrer doido, porque eu não sei contar piada, não vou contar piada. Eu sei encenar, eu gosto de encenar situações. E se ela tiver essa verborragia cearense, melhor ainda. Vai e vem, né? Então o contador de piadas é o grande contador de piadas, né? E eu acho que o stand-up é o vivedor de piadas, ele conta como se ele vivesse, mas ele conta, né? Ele vivendo aquela piada, contando, como se ele fosse muitas vezes o protagonista da piada, né? E o antagonista também. Né? Então, assim, assim como ele veio, ele foi. O público, ele está sempre querendo coisas novas, tá entendendo? Ele está sempre querendo isso. Eu confesso a você que eu, pessoalmente, não tenho nada contra, eu acho legal, tem coisas interessantíssimas, tá entendendo? Mas só fica e só se estabelece quem tem talento e vocação. Não adianta você querer ser engraçado, você tem que ser engraçado. Querer não é suficiente. Querer ser contador de piada não é suficiente, você tem que ser o contador de piada, você tem que realmente ter, mas eu vou entrar num curso, você pode até entrar num curso para tentar descobrir se você é ou não é, sabe? Agora, as técnicas e tal, tem que ter o tempo, né? Essa coisa é o tempo do riso, a naturalidade. O público exige hoje muito mais naturalidade. Na década de 30 era uma outra forma, na década de 40 era um outro formato. Né? Chico Anísio fazia stand-up, quando nem tinha esse nome, nos teatros e nas rádios, ele chegava lá de paletózinho e contava piada, caraca, e arrebentava, porque ele tinha esse tempo, ele tinha esse talento, ele tinha essa vocação. Então, assim, tem pessoas que não têm, que até se aventuram,
e de uma certa forma até alcançam sucessos legais, assim, tudo. Vão ao topo mesmo e ganham muita grana com isso. Ah, legal, tá no teu tempo, vai, e é isso, meta bronca. Mas que quando a gente assiste, a gente, pessoal, legal, mas não arrebatou, não me convenceu, entendeu? Então, assim, aqui nós temos atores comediantes fantásticos aqui no estado, sabe? Eu tenho uma trupe que trabalha comigo nas minhas comédias que são excepcionais. A gente monta uma cena e o público se acaba de rir, né? O nosso contracenar, o nosso tempo, sabe, é fantástico, né? Então, assim, o teatro, o exercício, que eu ainda acredito muito nisso, né? O estar no palco é que vai fazer um ator, o estar em cena é que vai me tornar um bom comediante, sabe? É isso que me matura, né? Então eu posso ler todos os livros, fazer todos os cursos que eu possa imaginar, mas não teve o talento, não teve a vocação, fica a desejar e passa, indiscutivelmente passa, né? A gente vê, você aí mesmo vê que muitas vezes você vê um cara que está fazendo sucesso aqui, daqui a pouco você nem escuta mais, nem vê mais, né? E essa história do público, o pessoal sempre me cobra, Carri, vai fazer uma comédia nova esse ano? Eu estou há 3 anos sem fazer comédia nova. Eu tenho até algumas escritas e tal, mas eu não estreio. Eu não sinto essa necessidade, sabe? Eu não sinto essa necessidade, assim. Eu tenho 6 comédias e eu apresento muito essas 6 comédias no Brasil inteiro, né? E aonde eu vou, o público fica fascinado pelo esse tipo de comédia que a gente apresenta, que é uma comédia que não interfere com a plateia, é uma comédia que eu falo que é de 8 a 80. O pessoal chega pra gente e pergunta, mas pode ir criança? Pode. A gente, sabe, a coisa fica muito subentendida, fica muito escondidinha lá, e o riso acontece. Eu acho que tem, como tudo, sabe? Eu acho que tem. E ela esbarra exatamente na dignidade humana. Eu acho que a piada tem que se esbarrar aí, sabe? Ela não pode indignificar a pessoa, o indivíduo, sabe? Ela não pode pisar em cima do ser humano. De jeito nenhum. Eu não acredito num artista que não seja humano o suficiente para ter essa compreensão. Não acredito. Você pode ser talentoso, rico, bonito, maravilhoso, fantástico. Mas se você não consegue identificar a humanidade que existe numa pessoa, nas suas limitações, nos seus defeitos, para mim você é um bosta. Na boa. Não tenho problema em falar isso não, sabe? Porque eu acho que o ser humano, ele está acima de qualquer coisa, sabe? O respeito. Sabe? Então, assim, brinque, divirta com você sendo produto. Riam de mim. É o que eu digo, riam de mim, de eu, moleque, palhaço, brincalhão, sabe? Fuleiragem. Tá entendendo? Mas não do teu vizinho que tem um nariz gigante, não que é careca, que a moça que se levanta para ir no banheiro e você achincalha ela até ela sair pela porta, sabe? Obviamente, né, o público ri. A pessoa até também ri, mas quem é que gosta de ser ridicularizado frente a 300 pessoas porque está indo ao banheiro? Não. Isso eu acho fuleiragem, na boa, sabe? A pior fuleiragem que tem. Não acredito nisso, gente. E assim, respeito, tudo bem, né? Na boa. Mas eu não acredito na humanidade desse profissional, que precisa dessa, digamos assim, desse mote tão fácil para puxar o riso. Porque é fácil puxar um riso assim. Você não está se expondo, você está expondo uma outra pessoa a uma situação ridícula, uma situação vexatória. Eu desafio a você que tem talento, que diz ter vocação, se exponha você, exponha o seu talento, a sua capacidade de fazer rir. Sabe, o teu trejeito, a sua molecagem, o seu riso, o seu olho, a sua boca, a sua alma. Mas não de alguém que simplesmente veio com vestido de bolinha, assistiu o teu espetáculo e pagou para isso.
Tem muita gente que eu acho que são grandes humoristas daqui, sabe, assim, eu considero algumas pessoas que são... tem um interessante, assim, que às vezes as pessoas não reconhecem, mas tem um grande ator, humorista, e que eu acho que é comediante também, que é o Antônio Fernandes, que faz a Escolástica. Eu me lembro do Antônio Fernandes fazendo um personagem quando ainda não tinha ninguém, em canto nenhum, fazendo isso. Né? Não tinha mesmo. Assim, eu me lembro, foi numa boate aqui, e ele ia lá com um personagem muito maluco, com as roupas muito doidas, e falava as histórias, e o povo se acabava de rir. Então, eu acho que aí foi uma coisa fabulosa pra gente, né? Então, eu acho que o Antônio Fernandes é um. Meirinha, eu acho uma grande atriz, grande comediante também, sabe? Vem os nossos tops que são conhecidos nacionalmente, como Paulo Diógenes, como a Rocicléia, a Damastopitaco, um grande piadista maravilhoso, João Neto. Eu vi esse pessoal crescer, eu acompanhei, eu estava com eles lá, quando eles começaram, né? Então, assim, eu trabalhei com o Paulo Diógenes, inclusive, né? Eu fazia os entremeios enquanto ele entrava para fazer as piadas e tal, ele saía para trocar de roupa, eu entrava, fazia umas besteiradas e tal, e foi uma escola para mim também. Né? E o Ciro Santos, Laitinho, eu vi esses grandes ícones do humor cearense crescer. Augusto Bonequeiro, para mim, é um ventríloco melhor do Brasil, sabe? Com o seu fuleiragem, acho que não existe outro, é incomparável, como aquele boneco faz rir, o seu mestre, o seu Gepeto fantástico. Né? Então, o Ciro Santos, um performer fantástico, uma dublagem perfeita, sabe? Então, manipula um boneco e faz graça com um boneco de uma maneira como ninguém faz nessa cidade. Né? E às vezes, assim, aí tem a meninada nova, assim, que às vezes eu não me lembro, sabe? Eu estou falando mais dos que eu vivi, a geração, mas eu sei que tem muita meninada nova bacana fazendo. Alguns são arremedos, sabe? Que infelizmente não buscam sua identidade no humor, sabe? Nesse jeito moleque. E vamos arremendar. A Aurineide Camoripim é super legal também, gosto muito do trabalho dela, muito maluco, muito legal. Chica é indiscutível, todos suas centenas de personagens. Cara, Chico Anísio, ele é... Eu fiz um filme e eu contracenei com ele, que é o Alto da Camisinha. Cara, Chico Anísio é generosidade em pessoa. Ele é a cearensidade personificada, sabe? Ele é um moleque ícone, sabe? Com todo o seu olhar, a sua visão do ser nordestino, do ser cearense. Então tá tudo lá, sabe? São as 1000 almas que aquele caba tem, né? Então, assim, Renato Aragão é o palhacinho, o palhaço, né? Isso aí a gente tem. Falcão, cara, Falcão é a música engraçada, é a música que o sertanejo cria, né, quando está na roça e cria as piadas junto com essas músicas. Né? Esses são mais conhecidos nacionalmente e que o público gosta tanto. Mas eu até faço um desafio ao público, à cidade de Fortaleza como um todo. Está no momento da gente ter os nossos ídolos aqui. De a gente ser gostado pela nossa cidade e que essa nossa cidade se aproprie de nós, que permanecemos aqui, que construímos o dia a dia da nossa cultura, o dia a dia da nossa arte. Né? Então, assim, às vezes, como a gente eu me lembro de um professor que dizia que a sociedade de Fortaleza mandava lavar as roupas em Paris, no vapor e tal, enfim. Eu acho que está na hora da gente deixar de lavar as roupas em Paris, da gente realmente se apaixonar pela nossa história, pelos nossos artistas, identificá-los. As mídias, elas têm um papel importantíssimo nisso, né? É de mostrar para a cidade quem são os seus possíveis ídolos, digamos assim.
um bom ator, para um bom comediante, para um bom humorista, não tem tempo ruim. Não tem ausência de mercado. Nós temos talvez ausência de talentosos, poucos, bem poucos. Então, mercado tem para quem é bom. E mercado tem também para quem é ousado, para quem corre atrás. Né? Então, para quem, se você está esperando explodir no YouTube e ser chamada, mete as caras no YouTube, no Face, no Instagram, no caramba 4, mas também vai na cantina, vai na pizzaria, vai na churrascaria, procura um outro humorista, vai num teatro, vai numa secretaria de Estado, corre atrás, colega, corre atrás. Ninguém vai buscar você na sua casa para você, ser, o visto e o quisto por todo mundo. Representar não é só o suficiente, não é o suficiente, né? Brigar, lutar. Agora eu digo não só pela as suas origens, sabe, mas por toda uma lógica, por toda uma situação de melhoria para tudo, é fundamental. Quando eu realmente me encarei, acho que há umas 2 eleições atrás, eu queria ser uma proposta para a cultura da nossa cidade, porque eu já tinha detectado isso, que não havia parlamentar que vestisse essa camisa. E quando eu vejo hoje alguns parlamentares assim que realmente, de uma certa forma, chegam ao poder também com essas bandeiras, eu até cobro. Mas até agora eu não consigo ver nada, não consigo identificar essa postura realmente radical a favor da cultura do nosso estado, do nosso município. Quando eu digo radical, é aquela pessoa que diariamente pleiteia conquistas, né, e briga pelas conquistas e articula para que essas conquistas sejam realmente um fato, que não fique só no âmbito da proposição, sabe? E que brigue para isso e que se articule para isso. Mas como? Eu vou dar um exemplo muito claro, a nível de Estado. Nós temos uma lei, que é a lei do Sistema Estadual de Teatros. Essa lei, que também faz parte da sistematização da cultura do município, do Estado e da Federação, ela simplesmente existe, ela já foi votada, ela ainda não foi regulamentada e não foi implementada. E não tem um político no Estado, na nossa Assembleia Legislativa, que abrace isso. E o que é essa lei? É uma lei que iria unificar todos os teatros do Estado, públicos e privados, espaço físico. Queria fazer com que o fomento, que espetáculos circulassem, espetáculos locais circulassem por todo o Estado, que os teatros não sentissem tanta dificuldade em conseguir recursos, preparar estratégias para que as demandas acontecessem, que eles não sentissem a dificuldade para colocar espetáculos em cartaz, para a sua manutenção, luz, funcionários, ou seja, ia facilitar a cultura do nosso estado, espaços para dança, música, poesia, literatura, eventos, uma série de coisas no estado inteiro. Nós temos 184 municípios. Nesses 184 municípios do nosso estado, nós temos uma cultura pulsante, nós temos uma arte criativa, forte pra caramba. Infelizmente, nós não temos no parlamento estadual políticos que abracem. Não temos. Não temos. Eu não estou falando de pontualidades, eu estou falando de uma maneira definitiva e restrita à cultura do nosso estado. Eu costumo dizer que o espetáculo infantil comercialmente é maravilhoso, é um público em ascensão. Ele me dá sustentabilidade, contribui com a sustentabilidade de um espaço cultural que eu tenho na Praia de Iracema, que é o Teatro da Praia, que está em 21 anos. Inclusive agora no mês de setembro vai fazer 1 ano que ele está de portas fechadas,
porque a gente não consegue fazer uma manutenção num galpão que é alugado nesses longos 21 anos. E a gente não consegue, então eu não posso colocar o público lá dentro porque eu não quero que ele corra risco. E os teatros, o espetáculo infantil, ele nos ajuda a pagar as contas desse espaço, que é a sede da nossa companhia de teatro. É onde nós guardamos o nosso acervo, é onde funcionou durante 2 anos um ponto de cultura, que era uma escola de teatro gratuitamente para escolas públicas, alunos de escolas públicas, e a gente teve que fechar porque não deu para dar continuidade. A gente tem um trabalho muito atuante, porque no Teatro da Praia a gente faz há 17 anos um festival de teatro que já contribuiu absurdamente para o teatro cearense, porque quando não tinha no nosso estado nenhum espaço para o escoamento da ideia, da inventividade no teatro cearense, a gente estava com o nosso FESForte, o nosso festival de esquetes. E assim, agora atualmente, como eu trabalho com bonecos, eu consegui ter formar um público muito bacana com os espetáculos infantis. Alguns bem comerciais mesmo, assim, pegando os motes que são lançados a nível nacional, outros mais conceituais. O público vai muito para aquilo, para que eu chamo de para o comércio Disney, vai mesmo, e vai muito e lota bastante. E isso é bacana, né? O diferencial, porque como sou eu que faço as adaptações do texto, eu tenho a ousadia, e eu dirijo, eu tenho a ousadia de colocar um pouco a nossa cara, a nossa cearensidade. Então ele fica um espetáculo lúdico, plasticamente bonito, mas essencialmente engraçado, muito engraçado. Então os pais adoram assistir porque eles vão rir. Né? E a criançada vai ver símbolos, vai ver todo um encantamento plástico fantástico, sempre vê. Né? E isso nos ajuda a manter um espaço. Obviamente algumas pessoas criticam, como é que... Amigo, eu vim aqui para trabalhar, eu estou aqui para trabalhar, para fazer. Né? E eu vou sempre fazer isso. Eu sempre vou, digamos assim, dar uma de Robin Hood nessa história toda. Eu vou tirar do que eu sei que o público vai assistir e vou continuar montando os meus espetáculos conceituais, as minhas comédias, mantendo o espaço que é a sede da nossa companhia. Três anos atrás eu tinha colocado essa proposta, a gente fazia um desfile de Natal. Né? Eu já tinha visto em Gramado, em outras cidades, uma coisa bacana e tal. E aí... E disse, não, mas não tem recurso, essa história toda e tal. Aí, anualmente, eu vinha falando, vamos fazer. E ano passado, eles compraram a ideia. O CDL comprou a ideia. E aí eu, então, vou trabalhar isso. Os elementos de Natal, o pessoal geralmente associa, não, Natal, comércio, estamos vilipendiando. Eu disse, só que minha proposta foi diferente. Bem, eu vou fazer um desfile, só que eu vou dividir esse desfile em 2 partes. Né? A primeira parte vai ser a essência do que ele é, que é o nascimento de Cristo, que é a história mesmo, né? A generosidade, aquilo que nos torna humanos, digamos assim, né? É o que representa isso. E a segunda parte é o Papai Noel, é aquilo que a criançada se estimula a ir, ver e ver tudo, ver o conjunto. E eu cearencizei da melhor forma possível. Peguei elementos cearenses, muito da nossa cultura, renda, e isso foi um grande desafio e foi fantástico. O que a gente viu foi um desfile com 130 e poucas pessoas desfilando, 1 hora de desfile, fantasias, cabeçotes, figurinos, 4 carros alegóricos, adereços de mão, e o público encantado com tudo aquilo, de uma certa forma, e nos segurou o Teatro da Praia, porque durante 2 meses, que foi janeiro e fevereiro, né? Porque todo o recurso de lucro que eu consegui na confecção disso tudo, eu coloquei no Teatro da Praia, e a gente consegue pagar água, luz, telefone, aluguel e manter esse espaço. Eu acredito em espiritualidade, e se tem karma, meu karma é o Teatro da Praia, a minha felicidade também. Eu me lembro
como se fosse hoje. Eu morava num kitnet na Antônio Salles, e eu sempre ia para a Praia de Iracema, ali, naquelas próximas, nem tinha Dragão do Mar nessa época, a gente ia para o Coração Materno, para a Panqueca do Nelson, ali perto da entrada da Ponte Metálica e tal. E assim, eu sempre queria ter uma sede e tal, era bom se tivesse um espaço e tal. E passei na frente de um galpão, na José Avelino, na Cena do Almino. E o que eu vi? Eu vi uma placa meio apagada com um telefone, eu liguei para o dono, aí uma mulher atendeu, eu vou aí, ela foi lá na mesma hora, abriu, e eu vi um galpão muito bacana. Aí eu fui para o meio da rua e olhei, esse vizinho aqui, a senhora sabe que é o dono? Ela, não, sou eu, estou com a chave. E ela abriu esse outro galpão. E aí eu disse, não, é esse aqui, porque ele era maior, né? Aí eu disse, o fiador, a minha mãe vai ser a fiadora, ela tem a casa dela, e eu preciso de uma carência para me ajeitar, porque era só o Oco e os Caboré cantando dentro. Era vazio, não tinha nada, era um galpão desabado, né? E aí eu pedi uma carência para ajeitar, né? Porque tinha que ajeitar o telhado, estava muito velho. Um galpão da década de 30, 40, né? Quando ainda era a zona portuária, né? Não tinha nem ido para Mocuripe ainda, quando aqueles galpões foram construídos, então estava tudo muito deteriorado. E ela me deu 6 meses de carência, me deu 3, aí não deu, depois me deu mais 3, 6 meses de carência, né? E assim, aí pronto, aí eu caí no mundo para trabalhar, para conseguir grana, para colocar ali e fazer a sede da minha companhia. E aí eu deixei o kitnet e fui morar lá. Eu me lembro que assim, tinha um portão grande, uma porta de madeira, e o telhado era aberto e tal, e eu peguei uma rede, né, coloquei uns armadores e ficava na porta, quem não tinha tranca nem cadeado, tava uma escora para poder a negada não entrar lá, né, para dormir, sabe? E assim foi. E aí muita gente se mobilizou para ajudar, uns artistas, os amigos, a gente fez feijoada, muita festa lá para poder comprar ventilador e fomos ajeitando o telhado, né? E o Teatro da Praia foi inaugurado com uma comédia fabulosa nossa, uma sátira, né? Comédia da Vida Rasgada, que era uma sátira, comédia da vida privada. A gente sempre trabalhou sátiras, sempre trabalhamos com a sátira, E aí o Teatro da Praia foi, em um ano, no ano seguinte, para comemorar um ano, a gente fez o Fesforte, né? Eu me lembro claramente que só tinha um festival de Acopiara, em Acopiara, o Festival de Teatro de Guaramiranga em Guaramiranga, e o Festival de Fortaleza já tinha acontecido 2 edições, mas estava parado. Não tinha um local na cidade para escoar a criatividade, a força criativa do teatro cearense, o experimento. Ou seja, os artistas criavam e não tinham onde se apresentar, sabe? E nem tinha esse estímulo de criar, vai lá, pá, né? E o nosso festival era o espaço para isso. Então, quando a gente fez 1 ano de Teatro da Praia, aí a gente fez Fesforte, né? Aí não deu outra, cara, sabe? Então, assim, o Teatro da Praia, ele embalou, ele foi o berço de muitas companhias de teatro aqui do estado, de muitos atores e atrizes que até hoje estão aí, sabe? Uns até bem conhecidos, Gero Camilo participou do festival de sketch, Jesuíta Barbosa participou de vários espetáculos da companhia, já foi da companhia, hoje ele está conhecido nacionalmente, né? O Bagaceira, um grupo, sabe, que circula o país inteiro com os seus trabalhos, começou no Fesforte. Então, assim, o Teatro da Praia, ele contribui muito com a cultura teatral do nosso estado. Muito, mas muito. Aí depois surgiram outros festivais de sketches no interior do estado, aqui mesmo na capital. A partir desse estímulo também do nosso festival, a gente, no primeiro ano, homenageou a Gasparina Germano, uma atriz dos anos 30, 40, atriz cearense daqui, nossa, né? E depois ela se tornou o nome do nosso troféu, Gasparina Germano. E o Teatro da Praia, ele foi esse acolhedor, né? Hoje, cara, e sempre foi difícil manter, muito difícil. Quando o Dragão chegou lá, aí foi mais complicado ainda, porque a especulação imobiliária pressionou o preço dos imóveis lá para cima, e por mais que eu tivesse chegado lá antes, né, e tivesse contrato e tudo, né, mas assim, o preço das coisas, né, aí a segurança também complicou um pouco,
né? A água, a luz aumentou, não sei o que aconteceu, mas tudo ficou muito caro, muito caro. E a gente sempre manteve a nossa sede com os nossos trabalhos, a gente nunca conseguiu subvenção alguma. Newton Almeida, que foi secretário de Cultura, não sei qual ano, ele nos deu um recurso da Secretaria de Cultura, foi muito antes de Cláudia Leitão. Eu me lembro claramente que a gente estava numa situação muito complicada, estava com aluguel atrasado, estava muito difícil. Foi exatamente nos primeiros anos do Dragão do Mar. Nos primeiros anos do Dragão do Mar estava lá, acho que foi no segundo ou terceiro. Que é coisa que cresceu os olhos, que foi começar a construir um monte de prédio lá próximo. E aí ficou muito complicado, que deu uma subida no aluguel aí, e ele nos ajudou, mas foi o único. De lá para cá a gente nunca conseguiu, por mais que a gente tivesse porque eu não consigo, cara, entender, não consigo, como é que as pessoas querem entender que um teatro como o Teatro da Praia é uma empresa lucrativa. Nunca. Se eu lotar o Teatro da Praia, que tem 180 lugares, cadeiras de plástico branca, ventiladores, se eu lotar de quinta a domingo, ele ainda não paga o que se gasta para manter. Né? Então, assim, é um espaço cultural, e não é um espaço cultural do Carri, é um espaço cultural da cidade, entendeu? Então, não ter essa noção, essa percepção, essa sensibilidade, sabe, de ver que aquilo ali é um espaço cultural da cidade é uma coisa estranha, muito estranha. Eu tenho uma sensação muito estranha a essa não percepção. Quando o Dragão do Mar chegou lá, eu jurava que eu pensava que a coisa ia ser diferente, porque também tinha-se uma ideia diferente. Acreditava-se que ali ia virar um Santa Teresa, que no entorno do Dragão do Mar seriam galerias, seriam museus, se instalaria sede de companhias, de dança, de música, estúdios, sabe? Nada disso. Muito pelo contrário, o que tinha lá foi embora. Porque o que tem lá, nada contra, mas é restaurante, boate, entretenimento, né? Churrascaria, né? Olha só que loucura, que falta de visão, que falta de sensibilidade, né? Durante o dia, tudo fecha. Enquanto que se fossem, isso tudo que eu falei, museus, galerias, né, estariam abertos durante o dia inteiro. Iriam circular centenas e milhares de pessoas, ia puxar cultura para ali, né? Seria uma zona de preservação cultural, né? Museus do nosso estado inteiro poderiam estar lá. Mas não acontece, infelizmente. E vamos ver o que vai acontecer. Eu confesso, o Teatro da Praia está fechado. Eu não vou abrir enquanto eu não ajeitar toda a estrutura física dele, para poder a gente ter condições de trabalhar. É tudo muito rápido. As missões são rápidas. Acho que a gente veio aqui para interferir na vida das pessoas. E eu espero que eu esteja interferindo de maneira positiva, criativa, humana, divertida na vida dos meus pares, dos meus contemporâneos. Eu acredito que essa é a minha missão também. Essa é a minha força, enquanto artista da minha cidade, do meu estado. E eu vou brigar até o final da minha história, por aquilo que eu acredito, por essas verdades que eu passei para vocês aqui agora, que são minhas, e que eu não quero convencer ninguém de nada. Eu só quero que vocês me vejam assim, como eu aprendi até então ser, né? Um ser cearense, cearensisíssimo. Contexto Geral entrevistou o ator e diretor cearense Carri Costa.